quase 25 anos, a Fórmula 1 chegava à Bélgica para a disputa da 13ª etapa da temporada. A briga pelo campeonato estava centrada tão e somente entre Mika Häkkinen e Michael Schumacher, que juntos haviam vencido 11 provas. Aquele ano começou avassalador para a McLaren, que tinha Adrian Newey em seu primeiro ano na equipe após as 6 temporadas de sucesso na Williams, e iniciou a disputa com 2 dobradinhas na Austrália e no Brasil. Mas o talento do alemão da Ferrari começou a se equiparar com o supercarro prateado ao vencer na Argentina. David Coulthard foi meio que definhando ao longo do ano, mesmo tendo vencido em San Marino. Depois, Häkkinen faturou na Espanha e em Mônaco, mas Schumacher foi vencedor no Canadá, França e Grã-Bretanha, na polêmica da punição paga na última volta dentro dos boxes. Quinta-feira, 24 de agosto de 2023, e esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de TBT, hoje é dia de lembrança de quinta, dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes da gente começar, como eu sempre peço para vocês, vou pedir de novo, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações. Na maior parte das provas até aquele momento, quando um ia bem, o outro ia mal. E aí o finlandês voltou a vencer 2 seguidas, na Áustria e na Alemanha. Só que Michael obteve uma vitória maiúscula na Hungria, naquela famosa prova de 3 paradas nos boxes e voltas voadoras a todo instante. Quando a categoria se instalou em Spa-Francorchamps, Häkkinen tinha 77 pontos contra 70 de Schumacher, 48 de Coulthard e 32 de Ed Irvine. O sábado foi de sol e Häkkinen e Coulthard fizeram uma primeira fila esmagadora, enfiando mais de 1 segundo sobre o terceiro colocado, que foi Damon Hill da Jordan. Schumacher e Irvine viriam somente em 4º e 5º lugares, à frente de Jacques Villeneuve. Só que no dia da corrida caiu um verdadeiro toró e a Ferrari renovou suas esperanças porque, convenhamos, Michael era muito mais piloto que os 2 juntos do time de Ron Dennis. Como naquela época a categoria tinha pneus de chuva que realmente funcionavam, a largada foi realizada normalmente. Ainda assim, uma surpresa, porque no ano anterior a partida foi dada atrás do safety car com menos água. Aí virou o caos. Depois de contornar a Source em direção ao Rouge, Coulthard perdeu a direção, bateu seu carro, foi jogado de volta para a pista e quem estava atrás dele bateu. Todos eles. Os únicos que se livraram do salseiro foram Häkkinen, Villeneuve, Schumacher, Hill, Ralf Schumacher, Giancarlo Fisichella e Esteban Tuero, o único que vinha atrás e freou a tempo. Foram 13 carros envolvidos na batida múltipla, que até hoje é o acidente com o maior número de envolvidos na história da Fórmula 1. Óbvio que a bandeira vermelha foi acionada e a primeira preocupação era a gravidade dos pilotos. Somente Rubens Barrichello se ausentou da segunda largada por lesão, porque bateu o cotovelo na lateral do carro, mas todos saíram ilesos fisicamente. Mesmo sem gravidade, o brasileiro da Stewart ficou de fora da segunda largada. Na época, existia o carro reserva, para casos em que a corrida fosse interrompida antes da segunda volta e reiniciada do zero. Mas 3 pilotos acabaram de fora porque ficaram sem carro para correr. Mika Salo da Arrows, Ricardo Rossetti da Tyrrell e Olivier Panis da Prost. As 3 equipes tiveram seus 2 carros danificados seriamente na batida, não podendo ser recuperados. Com 18 carros, a relargada foi dada depois de mais de 1 hora de interrupção. E aí Häkkinen largou mal, perdeu a ponta para Hill, ao disputar posição com Schumacher na Source, levou uma resvalada do alemão, rodou, acabou atingido por Johnny Herbert e saiu da prova. Seria mais uma prova que Häkkinen sairia zerado. Quem também foi parar na brita foi Coulthard, após entreveiro com Alexander Luss, este abandonando em definitivo. Safety car na pista para desespero de Häkkinen. Tudo levava a crer que seria um passeio de Schumacher e da Ferrari. E assim começou a ser. Michael tomou a liderança de Hill na 7ª volta na buzz stop,
começou a abrir muita vantagem. Enquanto isso, vários outros pilotos sofriam com o asfalto encharcado da pista belga, entre eles Irvine, Thor Takagi e Jacques Villeneuve. Outros dois, Jos Verstappen e Esteban Tuero, tiveram problemas em seus carros e abandonaram. Aí chegou a volta 24. Schumacher já tinha botado mais de 30 segundos de vantagem para Hill e caminhava tranquilo para vencer e assumir a liderança da tabela quando encontrou Coulthard pelo caminho. O escocês fazia uma prova tétrica, repleta de problemas e com uma volta de desvantagem. De imediato, as câmeras mostraram Jean Todt, chefe de equipe da Ferrari, indo falar com Ron Dennis, chefão da McLaren, para que não aprontasse. Não adiantou de nada. Ao se aproximarem da Ron, Coulthard encostou à direita e freou mais do que o normal. Schumacher foi vítima do spray de água que tornava a visibilidade parca. Não conseguiu desviar a tempo e acertou em cheio a traseira do carro do escocês. As imagens até mostram uma pequena aquaplanagem da Ferrari do então bicampeão mundial. Mas de fato, Coulthard não precisava frear do jeito que freou, claramente para atrapalhar e prejudicar o rival da Ferrari. Aliás, anos depois, ele confessou que freou bruscamente, de propósito, diferente do que disse após a corrida. Bom, isso explica um pouco porque ele nunca foi capaz de disputar um título de verdade, mas enfim. Com a Ferrari somente com 3 rodas, o alemão ainda teve a habilidade para levar seu monoposto aos boxes para abandonar a corrida. Extremamente irritado, Michael desceu do carro e foi aos boxes da rival para tirar satisfações com Coulthard. A turma do deixa disso evitou que ambos chegassem às vias de fato, mas o alemão não economizou nas palavras, chamando o escocês de assassino, só para ficar no termo mais leve usado por ele. Hill retornou à ponta com Ralf em segundo. Uma volta depois, Irvine, que já estava fazendo hora extra na corrida, rodou, bateu e abandonou de vez. Outra volta se passou e um novo acidente, esse bem mais sério visualmente. Fisichella estava atrás da Minardi de Shinji Nakano e mais rápido do que deveria ao se aproximar da bus stop. Não viu o japonês, bateu forte e por muito pouco não acertou a agulha do guardrail que delimita a entrada do box. Sua Benetton teve um princípio de incêndio, mas ficou só o susto para o italiano. Mais um safety car e aí os pilotos foram aos boxes para reabastecer e trocar os pneus. 6 voltas depois a relargada foi dada e aí Ralf Schumacher começou a pressionar o campeão de 96 em busca da liderança. Hill interveio no rádio e disse que se a equipe liberasse a disputa, ele iria defendê-la com unhas e dentes e que o desfecho poderia ser os 2 pilotos fora da prova. Eddie Jordan, que de bobo não tinha nada, ordenou que o irmão mais novo de Michael sossegasse na segunda colocação e garantisse a dobradinha. Muito contrariado, Ralf não desobedeceu e assim, depois de quase 20 meses, Damon Hill voltou a vencer na Fórmula 1, dando à equipe a sua primeira vitória. Ralf foi o segundo e Jean Alesi completou o pódio. Pedro Paulo Diniz passou ileso pelas confusões da prova e colocou sua Arrows numa excelente 5ª posição. Coulthard e Nakano ainda voltaram para a prova, mas ficaram 5 voltas atrás do vencedor. Apesar do momento histórico para a equipe irlandesa, a ordem de equipe enfureceu Michael, que ao saber do ocorrido após a prova, prometeu a Ed que seu irmão jamais guiaria para sua equipe após isso, mesmo que o alemão nunca tenha entrado num conflito por causa do episódio. Dito e feito, antes da temporada terminar, Ralf anunciou que iria para Williams, numa troca com Frentzen, que rumou para o time de Ed Jordan. Hakkinen manteve-se na liderança do campeonato e conquistaria seu primeiro título no Japão na última prova do ano. Depois disso, cada um dos envolvidos seguiu um caminho diferente na carreira. O finlandês levou o B em 99, foi vice em 2000 e fez em 2001 sua última temporada. Hill manteve-se na Jordan, mas fez um 99 horrível e anunciou sua aposentadoria ainda no meio do ano. Ralf brilhou com uma Williams muito fraca, amassando Alessandro Zanardi, que era a estrela do time no início do ano. Ficou no time até 2004 e depois foi para a Toyota. A Jordan disputou o título em 99,
mas depois entrou em queda livre, se meteu em algumas polêmicas e acabou se despedindo da categoria em 2005. Schumacher tirou a Ferrari da fila em 2000 e iniciou sua era com 5 taças seguidas. Já a pista belga passou por reformas em 2006, quando ficou ausente do calendário, se tornando na prática um circuito permanente, já que as estradas que cortavam e faziam parte do circuito foram substituídas por outras construídas à margem da pista. O circuito belga, aliás, segue ainda com reformas e mudanças a fim de se adequar às exigências, muitas vezes exageradas, da FIA e da Fórmula 1. As últimas reformas, porém, têm como meta voltar a receber corridas de moto. E até hoje, Spa-Francorchamps segue nos brindando com grandes corridas em várias categorias, como deve ser em um dos mais adorados circuitos do planeta. Um texto antigo do Flávio Gomes, que ele cita sobre essas reformas que andaram acontecendo de 2006 para 2007 principalmente, quando a categoria ficou fora em 2006 porque as instalações não estavam adequadas. E ele diz que Spa-Francorchamps é um caso raro de elo entre o passado e o presente da categoria, porque ninguém ligava na época, para a falta de estrutura, para os guardrails muito próximos do circuito, contrastados com curvas velocíssimas, como é o Rouge, por exemplo. E o circuito de Spa, mesmo atualmente, na Fórmula 1, sediando corridas meio chinfrins, mas muito mais por causa da categoria, porque Fórmula 2 corre lá e é espetacular, o GT World Challenge corre lá e é espetacular, o EC corre lá e é espetacular, e é um circuito que jamais deve ficar fora da categoria. Essa corrida de 98 foi espetacular. Muita gente critica, porque teve muita batida. É o imponderável das corridas. Por isso ela se tornou uma corrida sensacional. Tanto pela pilantragem que o Coulthard fez com o Schumacher querendo ir pra porrada com o Coulthard, descendo o cacete na entrevista, citei um dos termos aqui, ele não poupou palavras. Falar aqui o que o Schumacher falou naquela entrevista pós-corrida, o canal é bloqueado na hora. Mas foi uma grande corrida. E essa vitória da Jordan, vitória do Damon Hill, que há muito tempo já estava merecendo, fez por merecer na Arrows uma vitória, e aí na Jordan parecia que ele iria muito bem, foi bem em 98 e 99 ele naufragou, e fica essa vitória maiúscula dele em 98, gigante, muito para quem duvidava. Tem gente que ainda duvida do quanto o Hill foi talentoso. Ele viveu numa época que tinha um super piloto que era o Michael Schumacher. Assim é o esporte a motor, pessoal. Tenho certeza que vocês gostaram dessa lembrança. Na quinta-feira que vem tem mais uma lembrança de quinta, tá, pessoal? E lembre-se, nosso conteúdo tá no YouTube, tá nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, is.gd/programa Papo Veloz. Sigam nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã tem aquecimento a partir das 9 da noite. A gente espera por vocês, pessoal. Um grande abraço a todos. Tchau!